A julgar pelo relato que está sendo feito, de acordo com o Portal UOL, por uma ex-servidora da pasta, aos senadores da CPI, o que existia, de acordo, repito, com esse relato, com os elementos que vieram à tona, era, ou ainda é, vamos precisar ver, mas imagino que tenha sido interrompido, dada a investigação da CPI, o mensalão da saúde. É disso que se trata. O que se está apurando é a eventual existência de um mensalão da saúde. E o UOL teve acesso ao contrato. O contrato entre essa empresa, responsável aí por esse armazenamento, transporte, era um contrato de 60 meses ou 5 anos por um valor total de quase 600 milhões de reais. Portanto, 592.733.096,15. E está lá na reportagem. Isso significa que caso o suposto pagamento mensal, quer dizer, o suposto mensalão da saúde tenha ocorrido, como acreditam senadores da cúpula da CPI, a quantia que teria sido concedida irregularmente a políticos e servidores somaria 59.200.000 reais, 59,2 milhões de reais ou 10% do total. Então eu falei aqui de um total de quase 600 milhões, você tira 10%, são quase 60 milhões de reais. Esse valor, dividido pelos 5 anos contratados, está lá na matéria, renderia por mês cerca de 990 mil reais aos envolvidos. Então, 5 anos, 12 meses por ano, são 60 meses. Você divide aí quase 600 milhões, quase 60 milhões, no caso da propina, né, que teria sido pago, dá quase 1 milhão de reais ali aos envolvidos, de acordo com as informações repassadas à CPI pelos denunciantes. E 1/10 desse valor, ou 99 mil reais, ficaria com o Roberto Dias, o homem do Centrão, lá na pasta da saúde. Apontado como homem do Ricardo Barros, embora a indicação tenha sido feita por um camarada dele. Esses políticos, em geral, eles tentam ficar ali por trás das articulações, sem deixar muitas impressões digitais, atuando de uma maneira indireta. E é tudo que precisa ser devidamente apurado pela CPI, que está avançando em várias frentes de investigação. Aliás, houve agora um recesso providencial no momento em que os indícios de sujeira se acumulam para vários lados. Então, esses dias vão ser usados justamente para organizar quem vai ficar com qual investigação. Você tem o escândalo da Covaxin, você tem o escândalo do relato de pedido de propina numa negociação com a Davat, que seria representante da AstraZeneca, e você tem aí a parte da VTC Log, essa empresa de transporte, e ainda outras, né, que não estão nem me ocorrendo agora. Muito bem, o que se vê aqui é o velho padrão brasileiro de venda de favores e influência, a partir desse relato, claro, de quem está dentro do Estado brasileiro, de quem tem o controle da liberação de recursos, para quem está fora. Então você tem uma empresa interessada em ganhar uma bolada do orçamento do Estado brasileiro, do governo. Ela está interessada em ganhar 600 milhões de reais para prestar serviços para o governo durante 5 anos. Para ganhar aquele recurso e poder, obviamente, ter lucros, pagar o seu pessoal, ela deixa lá uma propina na mão de políticos. Repito, estou falando com base no relato, é algo que ainda precisa ser apurado pela CPI da Covid, mas a notícia é escabrosa. Então, é venda de favores e influência de quem está dentro do Estado para quem está fora. É muito parecido com o que aconteceu no esquema de corrupção na Petrobras, o Petrolão, com o que aconteceu no esquema de corrupção na usina hidrelétrica de Belo Monte, que o Lula disse que seria fiscal. Eu mostrei um tempão atrás, eu fazia um monte de vídeo mostrando aquilo que o político alega e depois o que ele finge, né, que não tem nada a ver. O Lula dizia, eu serei o fiscal dessa obra, a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte. Depois estava lá, nas delações, os empreiteiros mostrando que havia uma divisão de propina entre PT e MDB. Esse é o Brasil que tem gente que quer de volta, né? Pois é. Então aqui a gente está analisando
um indício de corrupção no governo Bolsonaro, e você tinha governos passados onde houve a corrupção. E um tenta limpar a sujeira na sujeira do outro. O Brasil, obviamente, precisa zelar para que não haja mais sujeira. E as pessoas decentes, elas precisam apontar a sujeira, sem corporativismo político e ideológico, em qualquer governo. Quem não aponta são aquelas pessoas que estão lucrando com determinado grupo político. Essas pessoas estão lá fazendo maquiagem, cortina de fumaça, cobertura positiva, omitindo aquelas informações incômodas. Não, eu estou cobrando investigação agora como eu cobrava antes. Eu cobro responsabilização quando as provas já são suficientes, como eu cobrava antes. É a mesma coisa. Eu repudio as mesmas mamatas, os mesmos desvios de recursos, a mesma coisa. Porque é uma questão de fundamento, de princípio. Não é uma questão partidária, de corporativismo, de patotinha. Está cheio de claque aí, microfonada, passando pano para a sua patotinha. São amigos das pessoas que estão no poder. Alguns eram amigos e continuam sendo aquelas que estavam no poder aí com a perspectiva de volta ao poder. Tem uma perspectiva de faturar uma bolada e tal, aí já tem aquele pano preventivo aí para todo o processo eleitoral. Então aqui eu estou apontando quais são os elementos que merecem uma investigação ainda maior. E não posso deixar de reconhecer a importância de abertura da CPI da pandemia, até para que pessoas que estão olhando de fora, que eventualmente sabem de uma informação complementar àquilo que está vindo à tona, para que elas digam. Aparentemente tem uma ex-servidora da pasta que sabia de alguma sujeira, ou pelo menos que ligou os pontos, e falou assim, bom, eles chegaram ao caso daquela transportadora e tal, eu tenho uma informação aqui que pode ajudar nessa investigação, e foi lá e soprou no ouvido dos senadores. Que bom que havia uma comoção nacional em torno do tema, uma cobertura da imprensa, uma comissão parlamentar de inquérito aberta para essa pessoa que eventualmente não se sentia segura antes, se sentir segura agora. Aliás, só uma informação complementar, que a revista Cruzoé já tinha apontado que um lobista procurou o Luiz Miranda, aquele dos irmãos Miranda, né, que tem o irmão servidor que apontou irregularidades no contrato da Covaxin. Então, um lobista procurou o Luiz Miranda e acusou a VTC Log, essa transportadora, de comandar um esquema de pichulés no transporte de vacinas. E os nomes envolvidos são, de acordo com a revista, e que se baseia no relato do lobista, para o Luiz Miranda, apurou essas informações, os nomes envolvidos são Ricardo Barros, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, além do Roberto Dias, que operava o esquema, conforme essa apuração. Então, todos aí juntinhos, blindando o governo. Flávio Bolsonaro praticamente assumiu a chefia informal da orientação da defesa do governo na CPI. Nem é membro integrante, mas agora está sempre lá. Arthur Lira senta em cima de pedidos de impeachment. Ricardo Barros, o presidente, foi até questionado. O senhor considera Ricardo Barros honesto? Ele nem conseguiu responder. Não estou nem vendo aí quem é que está perguntando. Aí saiu. Falou qualquer coisa, que não quer perder o apoio do Centrão, mas também não quer se comprometer com a honestidade daquele que ele, Bolsonaro, fez ser o líder do governo na Câmara. E o Ciro Nogueira está sempre por trás das articulações que envolvem a chamada governabilidade, que o Bolsonaro dizia que ia combater, né, as operações necessárias para essa governabilidade. Ciro Nogueira é o padrinho, é um dos padrinhos da indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que está lá, nessa cota de indicados do Bolsonaro dispostos a aliviar a barra da família. Então é uma turma que se protege, um protege o outro. Em alguns casos mais, em alguns casos menos. A gente tem visto como o presidente protege o general Eduardo Pazuello, agora é unha e carne. Hoje deu declarações lá para passar pano para gravação em que o Eduardo Pazuello aparece fechando uma negociação. Ele finge que não é a negociação. Não, veja bem, eu só desci para formalizar, para gravar um vídeo e tal. Olha, aquilo é a consumação da negociação, é o registro, inclusive, da negociação. Então, claro que ele é partícipe dela. E ele apareceu para negociar lá a vacina do Instituto Butantan com uma intermediária
uma empresa lá que já foi condenada por fraude em importação, pelo triplo do valor, era 10 dólares por dose aqui do Instituto Butantan, virou 28 dólares por dose nessa negociata. Tudo errado. E tendo dito à CPI, para agravar o quadro, que ele não negociava. E aí aparece o vídeo dele lá consumando uma negociação. E aí vai o Bolsonaro e sai em defesa dele. Não, você acha que se fosse propina, gravaria vídeo e tal? Que é uma tese absolutamente ridícula. Você tem um indício, você precisa investigar. Às vezes o sujeito pode gravar o vídeo justamente para parecer que aquilo tudo é feito dentro da normalidade, mas por baixo dos panos, já que é o triplo do valor, pode estar havendo uma negociata ainda mais espúria. Mas ele dispara a narrativa, porque ele sabe que uma declaração dele é gravada, é disparada pelo WhatsApp e tal, etc. Fica uma alegação rasteira no ar e ele tenta passar o pano para o Pazuello, porque o Pazuello era o homem que fazia aquilo que ele mandava. Um manda, outro obedece, como disse o próprio general, na época em que estava no Ministério da Saúde. Então um blinda o outro, tanto que foi mantido num cargo lá. Mantiveram a boquinha do Pazuello. Muito bem, então esse caso aqui sobre o alegado mensalão da saúde é mais um que precisa ser devidamente investigado pela CPI da pandemia e que bom que isso está sendo passado a limpo. Não é fácil essa investigação, porque todos vão tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas a gente precisa buscar o maior acesso possível aos fatos, a cronologia deles como se deram.